Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre oração subordinada adjetiva. Então, quando a gente fala em relação à oração subordinada, estamos dentro do período composto por subordinação. Então, toda vez que eu tenho uma oração subordinada, é porque é uma oração que ela não tem autonomia, ela depende de alguma coisa para existir. Então, nesse caso, toda oração subordinada ela depende de outra oração para existir. Essa é a lógica de uma oração subordinada. Aí dentro daquela classificação de período composto, nós temos, claro, três formas de oração subordinada, que é a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Nesse caso aqui, quando a gente fala em oração subordinada adjetiva, o que você vai cuidar? A oração subordinada quer dizer que ela depende de outra para existir. Então, é uma oração dependente, ela depende de outra oração. E por que a gente fala que ela é adjetiva? A oração adjetiva, ela exerce função de adjetivo, tá? Por isso que ela tem esse nome. Então, aqui nós temos uma função de adjetivo, ou seja, é uma oração que tem uma função de caracterizar. O que você vai lembrar lá da morfologia? O que é um adjetivo? Um adjetivo tem a função básica de mostrar e dar uma característica a um substantivo ou a um pronome. Então, nesse caso aqui, a oração adjetiva tem a mesma função. Ela estabelece uma característica em relação ou a um substantivo ou a outro pronome. Então, marque bem essa ideia. Toda oração adjetiva, oração subordinada, tem a função de um adjetivo, é como se ela fosse um adjetivo. Para isso que ela serve, por isso que ela tem esse nome. Da mesma forma que a oração substantiva tem função de substantivo, a oração adjetiva tem função de adjetivo e a oração adverbial tem função de advérbio. É tudo a mesma coisa. Então, sempre que eu penso aqui, eu estou falando de um período composto, tá? Por subordinação. Quer dizer que dentro desse período em que está a oração adjetiva, vai ter pelo menos dois verbos, porque eu tenho o verbo da oração principal e o verbo da oração subordinada. Então, sempre eu tenho essa construção aqui. Olhe bem o nosso exemplo aqui. Na primeira oração, primeiro período, esta é uma redação bem escrita. Então, nós temos apenas um verbo, uma oração apenas. Eu tenho aqui o meu substantivo, que é redação. E a estrutura bem escrita, o que ela faz aqui? Ela estabelece uma característica em relação à redação. Esta é uma redação bem escrita. Então, nesse caso, essa expressão aqui tem uma função de adjetivo, quer dizer, ela está bem escrita. Eu tenho só um verbo, período simples. No exemplo abaixo, a lógica é quase a mesma. Nós temos aqui esta é uma redação que está bem escrita. Então, agora eu tenho aqui, ó, dois verbos, duas orações. Veja que a expressão que está bem escrita, ela está na mesma lógica de bem escrita aqui somente. Então, quer dizer que está bem escrita é uma característica da redação. Não estou falando de qualquer redação, daquela que está bem escrita. Então, por isso que, nesse caso, nós temos uma oração. Por que oração? Porque eu tenho verbo e é uma oração adjetiva. A diferença dessa expressão para esta é que aqui é simplesmente um adjetivo e aqui é uma oração, porque tem verbo na função de um adjetivo. Por isso que ela tem o nome de oração adjetiva, sempre por isso. Então, essa relação é muito importante. Quer dizer que essa construção aqui tem uma função semelhante a essa daqui. A diferença é a forma, o formato como ela aparece, mas o sentido é o mesmo, a lógica é a mesma. E na oração adjetiva, além do verbo que nós temos aqui, aparece sempre o nosso pronome relativo. Então, essa é a lógica que nós temos na oração adjetiva. Ela sempre estabelece uma característica em relação a um substantivo ou a outro pronome, tá? Uma forma também de você identificar quando é que eu tenho pronome relativo, por quê?
Pronome relativo é aquele que inicia a minha oração adjetiva, tá? Uma das características dela é que ela vai ser iniciada por um pronome relativo. Uma dica para que você consiga saber se o que é pronome relativo ou não é fazer a troca. Esse que eu posso trocar por o qual, os quais, a qual, as quais. Então, o que, sempre quando ele for pronome relativo, eu consigo fazer a troca por o qual e o plural também aqui, ou a qual e o plural também aqui. Essa troca é possível porque a oração adjetiva ela está ligada a um substantivo ou ligada a um pronome. Então, veja o exemplo aqui, ó. Falo do aluno que é dedicado. Então, eu tenho o que aqui. E falo do aluno qual é dedicado. Veja aqui. Esse daqui, o qual e a qual, sempre são pronomes relativos e eles equivalem nessa construção à palavra que. Então, nós temos esse que é dedicado é a minha oração adjetiva, iniciada aqui pelo que, vai até o dedicado, e aqui também, a lógica é a mesma. Então, nas duas construções que nós temos aqui, esse que é pronome relativo, a função dele é retomar aluno, que é o meu substantivo de referência, por isso que eu posso trocar por um pronome masculino e no singular. Então, essa é uma característica importante. A oração adjetiva tem a prioridade de dar uma característica ou a um substantivo ou uma característica a um pronome. E essa é a função importante, por isso que ela vai ter sempre uma função adjetiva. Ela vai adjetivar sempre alguma coisa. E ela pode ter duas formas, tá? Que se estabelecem muito comuns, né? Você pode ter isso de uma forma muito comum. E as formas são as seguintes. Ela pode vir na forma desenvolvida ou pode vir na forma reduzida. Como isso acontece? Na forma desenvolvida, então nós temos que ter o seguinte, para que essa oração esteja na forma desenvolvida, ela precisa começar com um pronome relativo e tem que sim possuir um verbo que esteja conjugado, tá? Então precisa ter essa característica aqui, que eu tenha um pronome relativo e um verbo conjugado. Então vamos lá. Joana foi a primeira candidata que se apresentou. Então vamos lá, nós temos o que. Esse que eu posso trocar por a qual, foi a primeira candidata, a qual se apresentou. Então, esse que realmente é um pronome relativo. Ele retoma a expressão candidata. Achou o pronome relativo, o que você faz? Corta aqui no pronome relativo. Se houver preposição, corta antes. Então, quer dizer que essa daqui é a minha oração adjetiva. Veja que eu tenho meu pronome relativo aqui. E aqui eu tenho o meu verbo conjugado, ó, apresentou, ele está conjugado sim. Então, por isso que a gente chama de oração subordinada adjetiva e ela está desenvolvida, ou seja, ela está completinha, com pronome relativo e verbo conjugado. A oração reduzida, o que ela tem de diferente? Ela vem menor, por isso que ela se chama de oração reduzida, tá? Então, aqui, ó, o pronome relativo aqui, ó, não aparece. Então, não tem pronome relativo e o verbo aqui, ele pode vir de três maneiras, a gente fala que são verbos que estão na forma nominal, tá? Pode ser o verbo no infinitivo, pode estar ou no gerúndio, ou pode estar no particípio. E esse verbo não vem conjugado, tá? Ele vem na forma nominal. Então, Joana foi a primeira candidata a se apresentar. Então, eu estou falando de qualquer candidata? Não, daquela que se apresentou. Então, do mesmo jeito, isso daqui, ó, vai estar ligado, você percebe que ele está ligado diretamente à candidata, que é o meu substantivo, mas eu não tenho aqui mais conectivo, como eu tinha aqui, ó. Veja que não tem mais conectivo. E o verbo não está conjugado. Como é que ele está? No infinitivo, eu tenho só um verbo bonitinho assim, sem conjugação. Então, por isso que a gente chama de forma reduzida. E pode vir assim, ó, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, mesmo que venha na forma desenvolvida ou na forma reduzida, mesmo assim são orações com função de adjetivo, tá? Então, é importante que você entenda essa relação aqui. Pode aparecer, não tem diferença de sentido nenhum. É porque eu posso ter a forma desenvolvida e a forma reduzida. Só isso.
E quanto à classificação, a classificação das minhas orações adjetivas se dá pelo sentido, tá? Então, essa classificação aqui que nós temos, ela vai ser feita em relação ao sentido que elas possuem, tá? Então, esse valor semântico, esse sentido, se dá muito pela pontuação, tá? É a pontuação que faz isso. Então, nós já sabemos que as orações adjetivas começam com pronome relativo, podem vir reduzidas também, a lógica é a mesma, e a gente pode classificá-las como restritivas ou explicativas. Como assim? Uma oração restritiva, ela tem, você pode encontrar alguns sinônimos, tá? Mas o que ela faz? Ela restringe, então você pode encontrar aqui o verbo restringe, ela delimita, ela especifica, tá? Particulariza, é isso que faz uma oração restritiva. Então, ela restringe, em vez de ela ampliar a sua leitura, ela especifica, ela vai restringir, particularizar, especificar, é isso que ela faz. E as restritivas, para que você consiga identificá-las, toda restritiva é um tipo de oração que ela vem sem pontuação, tá? Não pode vir entre vírgulas, entre travessões, nada disso, nada. Não tem nenhum tipo de pontuação. Então, olha essa frase aqui, ó. Os candidatos que foram convocados serão aprovados, tá? Os candidatos serão aprovados. Todos? Não, não são todos, não. Apenas aqueles que foram convocados. Então, esse que aqui, ó, é o nosso pronome relativo. Eu sei que eu não estou falando de qualquer candidato, daqueles candidatos que foram convocados. Então, aqui nós temos o que a gente chama de uma oração subordinada adjetiva e ela é restritiva por quê? Porque ela não tem vírgula, nem travessão, nem tipo de pontuação. A pontuação deveria vir antes do relativo e no final dela. Eu não tenho nada aqui de pontuação. Então, realmente, ela tem o sentido restritivo. E a explicativa, a função aqui é simplesmente de explicar, tá? Só. Aqui a função é, literalmente, ela explica algo, tá? Ela dá uma informação adicional, justifica alguma coisa. Mas a ideia, sempre quando eu tenho uma oração explicativa, eu trago algo a mais. Então, aqui é uma ideia genérica, tá? É algo genérico, geral. Então, é o contrário da restritiva. A restritiva, ela especifica bastante, vai afunilando as informações. E na explicativa, não, ela só traz uma informação genérica, que já faz parte, já é inerente àquela construção, tá? Então, olha só. As festas juninas, que costumam ser divertidas, ocorrem em várias partes do país. Então, beleza. Esse que eu posso trocar por as quais retoma festas juninas. Aqui fica mais fácil identificar a oração, porque tem vírgula antes do que e vírgula no final da oração. Então, aqui fica mais fácil eu identificar a minha oração adjetiva. O que significa o emprego das vírgulas aqui? Quando eu falo as festas juninas, vírgula, que costumam ser divertidas, vírgula, eu estou falando que todas as festas juninas são divertidas. Então, aqui eu não estou restringindo, estou falando que todas elas têm essa característica. E se eu tirar as vírgulas? Aí eu estou restringindo. Eu não estou falando de todas. Algumas delas costumam ser divertidas. Então, olha como as vírgulas influenciam na leitura, na compreensão, por exemplo, de um texto. Então, aqui eu estou dizendo que todas as festas juninas, todas elas são divertidas, todas. Quando eu estou falando dos candidatos e uso uma restritiva, quer dizer que eu estou falando de todos? Não. Aqui eu estou falando de alguns candidatos, apenas aqueles que foram convocados. Então, por isso que a restritiva, ela especifica, delimita, restringe, e a explicativa amplia, ela dá ideia genérica. E isso, às vezes, a gente nem percebe isso. Às vezes você erra uma questão de compreensão porque não percebeu isso no texto, tá? Então, cuidado muito com essa perspectiva aqui. A restritiva, ela fecha a sua leitura, restringe a leitura. E a explicativa, ela aumenta a sua leitura, deixa uma visão mais ampla. Então, aqui,
Claro, se eu tirar as vírgulas, muda o sentido. Aí vamos para uma parte essencial, que é a ideia de sentido. Então, olha essa frase aqui. Nós temos duas orações diferentes, tá? Particularidade. Essa construção aqui, nós temos a oração no final do período, tá? Por que eu digo isso? Você olha aqui, mas tem vírgula só, uma vírgula, lógico, eu não posso fazer isso daqui, né? Vírgula, ponto final, não tem como eu terminar meu período assim. Então, nesse caso, essa vírgula não ocorreria aqui, porque eu terminei o meu período com a oração adjetiva. Então, aqui, vamos pensar agora no sentido. Olha só. Vou visitar meu irmão que mora em Recife. Vou visitar meu irmão que mora em Recife. Então, veja o que acontece nessa construção aqui, ó. Quando eu uso esse que retoma irmão, é um pronome relativo, e esse que realmente tem a função de iniciar uma oração adjetiva. Quando eu falo vou visitar meu irmão que mora em Curitiba, que mora em Recife, veja que eu não tenho nenhum tipo de pontuação antes. Então vamos lá, cortando aqui, ó, essa é minha oração adjetiva. Se eu não tenho nenhuma pontuação, nada, você sabe que é uma oração restritiva. Ou seja, eu estou falando de todos os meus irmãos? Não, eu estou falando de um irmão. Quer dizer que eu tenho outros, eu tenho um irmão que mora em São Paulo, um que mora no Amazonas, um que mora em Santa Catarina, mas eu estou falando apenas de um deles. Então, quando eu falo, vou botar meu irmão que mora em Recife, significa que eu tenho mais outros irmãos. Pode ser 2, 3, 4, não sei quantos, tá? Não tem como ter certeza. Mas o que significa essa frase aqui? Se eu tenho uma restritiva, significa que eu tenho mais de um irmão. E eu estou falando apenas daquele que mora em Recife. Porque eu estou restringindo. Eu tenho um grupo grande, eu estou apenas falando de uma coisa. Estou restringindo a minha informação. Já nessa daqui, vou visitar meu irmão que mora em Recife. Aqui, eu só estou explicando quem é esse meu irmão. Que irmão é esse? Que mora em Recife, só isso. Pela presença da vírgula que você tem aqui, o sentido dela é o sentido explicativo. Tá, e o que isso significa? Então, ela é uma oração explicativa. O que significa na interpretação? Aqui, se eu falo meu irmão que mora em Recife, eu tenho mais de um irmão. Eu estou falando apenas daquele que mora em Recife. Quando eu uso meu irmão no singular e coloco uma vírgula aqui, significa que eu tenho apenas um irmão, tá? Só um irmão. E esse meu irmão mora em Recife. É isso que significa. Então, quer dizer que eu não tenho mais de um irmão, eu tenho apenas um. Aí nós podemos fazer uma dedução aqui bem importante, tá? Em relação a essas construções. A restritiva, marque lá. Bem importante isso. Só se restringe aquilo que é mais de 2. Como assim aquilo que é mais de 2? Para ficar mais fácil ainda. Não, ou pense assim, não se restringe aquilo que é único. O que significa essa informação aqui? Então, o que é único, o que existe só um, não tem como ser restringido, não tem. Eu, por exemplo, tenho só um irmão, ele não mora em Recife, mas eu tenho só um irmão. Então, se eu fosse fazer uma frase sobre ele, eu teria que fazer uma explicativa, eu tenho só um. Se você tem mais do que um, você pode usar uma restritiva. Então, essa é a ideia. Não se restringe aquilo que é único. O que é só único só pode ser explicado e não pode ser restringido. Por exemplo, olha essa frase aqui, ó. A cidade de Brasília, que é a capital do Brasil, será a sede do evento. Beleza. Eu coloquei aqui a vírgula, vírgula aqui, quer dizer que eu tenho uma oração aqui subordinada adjetiva, esse que é um pronome relativo. Pela presença das vírgulas, eu sei que essa aqui é uma oração explicativa. Beleza. Posso retirar as vírgulas daqui? Não posso. Eu não posso transformar essa frase
em uma restritiva. Por quê? Quantas cidades de Brasília que nós temos que é capital do Brasil? Só uma. Então não tem como eu restringir. Eu estou falando da cidade de Brasília, estou falando apenas da cidade de Brasília, que é uma só. Então tudo que é único não pode ser restringido. Então é errado, erro gramatical, erro mesmo, tirar as vírgulas daqui. Eu não posso tirar. Então eu só posso fazer a restrição para aquilo que é mais do que 2. Tudo que é único nunca pode ser restringido. E nesse caso não tem como eu tirar as vírgulas. Aqui eu tenho que manter sim, senão eu prejudico o meu trecho, fica errado gramaticalmente, tudo, coerência, tudo. Por quê? Eu só posso restringir o que é mais de 2. Aquilo que é único nunca pode ser restringido, nunca. E aqui é regra mesmo, tá? Não é sentido, é regra. Só posso restringir aquilo que é mais de 2. O que é um só, eu apenas explico. Nunca restringe o que é único. Então, essa parte do sentido aqui é bem importante para a nossa oração adjetiva. Legal? Fechamos aqui a ideia da oração adjetiva. Então, o que você tem que lembrar? Ela pode vir desenvolvida ou reduzida. Então, tem que ter isso muito claro. A função é de um adjetivo. Então, ela vai caracterizar ou um substantivo ou um pronome. E quando ela vem desenvolvida, ela começa sempre com pronome relativo. Então, olhou o pronome relativo, tem oração aditiva sempre. Para ficar mais claro agora, vamos à tela. Quero que você perceba, nós temos aqui um texto de referência. E a ideia é a seguinte, nós temos nas alternativas, vamos verificar agora primeiro as opções, aí voltamos para o texto. Nas opções temos a seguinte informação. A relação de sentido que cada trecho abaixo estabelece no seu período do texto está corretamente indicada em. Então, aqui é aquela questão que ela mistura muita informação, tá? Que ela mistura vários assuntos num só. O que ele faz aqui para você? A relação de sentido que estabelece está corretamente indicada. Então, vamos lá. Aí você tem o seguinte... Coletados entre os anos 2004 e 2008, ele fala que é uma comparação. Em relação às pessoas que afirmaram, fala que é uma conformidade. Sem que a ingestão, fala que é uma consequência. Depois, que avaliaram tal, fala que é uma causa. E na última, que residem, fala que é uma adjetivação. Então, vamos primeiro ao texto para a gente poder perceber isso melhor então, tá? O que nós temos aqui? Quando a gente trabalha com a primeira informação, que fala assim, coletados em 2014 e 2004, você tem a informação da seguinte forma. Coletados entre os anos 2004 e 2008, tá? Os dados usados eram de mais de 500 mil pessoas. Então, veja que ele fala que é uma comparação, não. Coletados fala que eles foram coletados nessa época. Então, tem uma ideia de tempo e quando eles foram coletados. Não estou comparando, essa parte aqui não faz comparação nenhuma. Então, a letra A não tá certo. Na letra B, ele fala assim para você, ó, bem no finalzinho. No caso de pessoas que comem em média 5 ovos por semana, o risco de doença cardíaca isquêmica foi reduzido em 12% em relação às pessoas que afirmaram consumir ovos raramente. Aqui fala que é uma conformidade? Não. Aqui nesse caso, você tem uma comparação, ó. Em relação às pessoas, ele tem pessoas que comem tanto e pessoas que não. Então, aqui ele faz uma comparação. Na letra C, sem que a ingestão do alimento apresentasse efeitos. Então, vamos lá. A conclusão dos pesquisadores foi de que o consumo moderado de ovos, 1 por dia, em média, apresentou um nível significativamente mais baixo de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sem que a ingestão do alimento apresentasse efeitos que coloquem a saúde em risco. Então, nesse caso, ele faz uma ressalva aqui e a questão fala que é uma consequência. Não. Aí depois, letra D, que avaliaram a existência. Então, vamos lá. A análise foi realizada por pesquisadores dos Estados Unidos e da China, que avaliaram a existência. Ó, esse quezinho aqui, eu posso trocar por os quais. Os quais avaliaram alguma coisa. Então, quer dizer, se eu troquei por os quais, isso significa que aqui nós temos uma oração adjetiva, e ele fala que é uma causa. Não, tá errado. E na letra E, que residem, tá? O que ele faz para você aqui. Vamos lá. Os dados usados eram de mais de 500 mil pessoas,
que residem em diferentes regiões da China. Esse que aqui retoma pessoas, posso trocar por as quais. Então, nós temos uma oração adjetiva. Nesse caso, posso falar que a relação de sentido é de adjetivação? Perfeitamente. Olha nossa questão aqui. Por que está certo que é uma adjetivação? Porque toda oração subordinada adjetiva tem função de adjetivo. Então, por isso que a letra E é a resposta da nossa questão. Próxima questão, temos um texto aqui também de referência. E nessa questão, vamos ver que ela passa de comando para a gente. O segmento em que se restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em. Então, a ideia de restrição sempre é assim. Quando você restringe algo, para restringir alguma coisa, não pode haver pontuação, sem nenhum tipo de pontuação. Isso vale para oração adjetiva ou qualquer expressão restritiva. Todas não podem ter nada em relação à pontuação. Voltando ao texto aqui, o que nós temos? Na letra A, você tem lá que o corpo de hipóteses. Então, na letra A, ele fala assim, ó. Endossar o conceito analítico da democracia, aí continua, não significa que o corpo de hipóteses. Esse que aqui, a função dele é de uma conjunção subordinativa integrante. Então, tem nada a ver com restringir alguma coisa. Então, não dá para ser letra A. Na letra B, você tem a palavra status, sozinha. Mas ela está assim, ó, de outro, o crescimento econômico com todas as implicações para a elevação do piso de bem-estar e desconcentração das posições de privilégio, status. Aqui não é ideia de restringir, o status está entre vírgulas para dar uma ideia de explicação apenas. Então, não restringe alguma coisa, como pede a questão. Letra C, que no início pareciam débeis. Olha só, mesmo democracias as quais eu posso trocar por as quais aqui, ó, as quais no início pareciam débeis. Então, eu posso trocar por as quais não tem pontuação antes, quer dizer que aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva e ela é o quê? Restritiva. Então, a letra C, veja que a gente pode perceber que ela tem esse sentido restritivo. Na letra D, ele trabalha com a palavra estratificadas, que é a mesma coisa, ó, em sociedades com profunda desigualdade, estratificadas entre vírgulas, então não é restrição, é explicação aqui. E na letra E, que consequência, olha só, sendo muito mais causa que consequência, muito mais causa que consequência, aqui é uma ideia de comparação então. Então, nesse caso, voltando aqui à questão, nós percebemos que na letra C, nós temos realmente um segmento que restringe, e aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva, que ela é restritiva. Então, veja a importância de você perceber isso aqui, que a letra C faz a função de restringir realmente alguma coisa. E isso é importante que você entenda, porque a ideia de restrição, ela vem muito amarrada à ideia de oração adjetiva. Marque uma dica. Sem pontuação, você restringe. Com pontuação, você explica. Legal? Então, voltando aqui para mim. Claro que a oração adjetiva é uma parte importante. Ela se resume muito, né? Se fazer uma síntese, ela é praticamente a junção de duas situações. Ou ela vem com pontuação ou sem pontuação. Sem a pontuação restringe, com a pontuação explica. Essa é a base da oração adjetiva. O importante dela é que ela influencia muito na leitura de um texto. Muitas questões você pode, às vezes, não entender ou ler o texto e ter outra interpretação se você não se atenta a esses detalhes. Então, quando nós temos uma oração adjetiva, se ela restringe, é que ela está especificando alguma coisa. Essa leitura tem que ficar delimitada. Quando ela vem com a pontuação, ela apenas dá uma informação genérica, uma informação adicional, que é uma explicação. Então, tem que ter muito cuidado com essas relações, para que na hora de uma questão, que, claro, cobre diretamente a oração adjetiva, você saiba como agir, e também perceba que na leitura de um texto se pode influenciar bastante a sua atenção, a sua resposta em relação à questão.
tudo bem? O ideal é entender que a oração adjetiva, ela tem função de adjetivo, ou seja, ela traz sim uma característica tanto em relação a um substantivo ou a um pronome também, tudo bem? Então, bons estudos e até o próximo encontro.